Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Com essas palavras do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, lema bíblico para esta nova semana que iniciamos, saúdo vocês que nos acompanham e celebram conosco este culto do sexto domingo da Páscoa, ou, na nomenclatura antiga, Domingo Rogate, que significa orai, rogai. Neste domingo, o salmista, no capítulo 66, o versículo 20, nos anima e desafia a confessar em todos os tempos, em todas as situações e em todos os lugares: bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Bendito seja Deus por nos ter concedido mais uma semana de vida. Bendito seja Deus por caminhar conosco e ouvir as nossas súplicas, acolher nossas preocupações, auxiliar nas dificuldades. Bendito seja Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem nos reunimos e celebramos este culto. Amém. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 58, nós lemos: que Deus nos faça obedientes a Ele, para que sempre vivamos conforme Ele quer, obedecendo a todos os mandamentos, leis e ensinamentos. Obediência a Deus e aos seus mandamentos não é o nosso forte. Por mais que nos esforcemos, pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Vivemos como se a vida fosse uma roleta russa que coloca nossa existência e a de outras pessoas em perigo. Rogamos a Deus que proteja e guarde a nós e as pessoas que amamos, mas o testamos, o colocamos à prova quando não respeitamos as normas mínimas de isolamento e distanciamento social. Vamos a bares, saímos sem necessidade, não usamos ou usamos de forma inadequada a máscara, não observamos a distância mínima de segurança entre nós e outra pessoa. As milhares de vidas perdidas pelo coronavírus, mortes confirmadas pelo resultado do teste feito, não nos sensibilizam. Não amamos a Deus acima de tudo
e de todas as pessoas. Não nos importamos em abusar do seu nome. Não nos importamos se que, com nossa irresponsabilidade, colocamos a nossa vida e a vida de outras pessoas em risco, desobedecendo ao 5º mandamento que nos diz para não matar. Reconhecemos que estamos em falta com Deus, com a pessoa que é nossa próxima, com a criação. Nos arrependemos por sermos negligentes e irresponsáveis. Temos coragem e determinação para mudar o curso de nossas vidas. Então clamemos a Deus cantando. Assim nos testemunha o profeta Isaías. Eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Cantemos glória ao nosso Deus. Então minha alma canta de
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, nós te agradecemos por teu imenso amor. Nós te agradecemos por teres nos acompanhado ao longo da semana que passou, tanto em momentos de alegria, como nos momentos de profunda tristeza e desespero. Nós sempre sentimos a tua presença junto a nós. Graças, Deus, por tua infinita misericórdia. Que nossa confissão de pecados, que a reflexão que fizemos de nossos pensamentos, palavras, ações e omissões tenham sido verdadeiramente sincera e que, com o auxílio do teu Santo Espírito, mudemos nosso comportamento e vivamos como pessoas que por ti foram chamadas e convertidas de criaturas em filhas tuas. Abre, Deus de amor, nossas mentes e corações, quando agora nos preparamos para ouvir a tua palavra. Que ela ilumine a nossa vida e o nosso caminho. Isso pedimos por Cristo, teu amado Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, hoje e sempre. Amém. Ouçamos a leitura bíblica prevista para este fim de semana, que encontramos no Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 até 22. Esse também é o texto sobre o qual vamos refletir neste domingo. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal?
Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês até Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui a palavra. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Vamos aclamar o Evangelho cantando. Aleluia, 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 o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. Cantemos com alegria, demos graças ao Senhor, aleluia. Aleluia, 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 o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. Cantemos com alegria, demos graças ao Senhor, aleluia. Ouçamos a leitura do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 até 21. João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais,
mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Até aqui, palavras do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, nunca foi fácil assumir e viver a fé em Jesus Cristo. Mas no início dos anos 90, até cerca de 95 da era cristã, cristãos e cristãs estavam passando por uma verdadeira prova de fogo. No trono em Roma, estava sentado o imperador chamado Domiciano, que no livro de Apocalipse recebe o nome de a Besta. E assim como um de seus antecessores, o imperador Nero, Domiciano se esmerava na crueldade com a qual perseguia quem não o venerasse, quem não o considerasse um Deus. Perseguição, ameaça, morte, privação de direitos é o que está por trás desse texto da primeira carta de Pedro que ouvimos há pouco. Ela foi escrita nessa época para comunidades que haviam se formado na então chamada Ásia Menor, hoje Turquia. Apóstolas e apóstolos de Cristo já há muito haviam morrido. Também membros das primeiras comunidades cristãs, aqueles que haviam convivido com os apóstolos e apóstolas de Jesus, já não viviam mais. Estamos falando, então, da segunda geração das comunidades cristãs. E a esperança na volta de Jesus já estava perdendo força. Já tinha se passado tanto tempo. Se fosse para ele voltar, já teria voltado, pensavam aqueles membros. E sem a orientação e o acompanhamento das apóstolas e dos apóstolos, ou de quem com eles e elas conviveram, as pequenas comunidades na diáspora se sentiram e se viram completamente perdidas. E diante das constantes ameaças de morte e perseguição, muitas pessoas começaram a abandonar a fé em Jesus Cristo. Fé por fé, pensavam alguns,
Então era mais fácil reverenciar e prestar culto ao imperador. Pelo menos não se corria o risco de vida e muitas portas se abriam. O texto inicia com uma pergunta muito interessante, uma colocação aparentemente óbvia. Quando se faz o bem, não há sofrimento e nem há perseguição. E por isso se é feliz. Quando se faz o bem, não há sofrimento e nem perseguição, e por isso se é feliz. Certo? Será mesmo? Eu tenho lá minhas dúvidas. Pensa bem, você nunca sofreu gozação ou foi ridicularizado, foi perseguida por fazer a coisa certa? Há poucas semanas, o noticiário apresentou 2 reportagens de pessoas que, ao encontrarem uma mochila e uma bolsa cheia de dinheiro, fizeram questão de devolver, mesmo que aquele dinheiro fosse fazer uma diferença incrível, auxiliaria muito a vida deles. Por que afinal um gesto como esse, que deveria ser regra, que deveria fazer parte do nosso dia a dia, vira notícia? Porque a honestidade é notícia de destaque nos telejornais. O 7º mandamento não diz para não roubarmos? Mas para muitas pessoas, quem devolveu o dinheiro achado não passou de um idiota. Sim, porque o achado não é roubado. Não é mesmo? É impressionante como encontramos justificativa para a nossa safadeza. Aqui no Brasil, falcatruas, corrupção, malandragem, desrespeito às leis e regras são justificadas, pois afinal faz parte do nosso jeitinho brasileiro. E nos conformamos, isso é o impressionante, nos conformamos em sermos consideradas pessoas desonestas, que se aproveitam, que tiram vantagem da desgraça, especialmente quando a coisa está pior. Aí nos aproveitamos. Vejam, orientações claras foram dadas não para nos punir, mas para preservar vidas em meio a essa pandemia. E o que fazemos? Desrespeitamos. Para proteger quem trabalha no comércio, nos foi pedido que usemos máscaras, que evitemos ir mais de uma pessoa por família, e o que nós vemos? Diariamente nós ouvimos o apelo para que fiquemos em casa e saiamos somente se houver necessidade. É dessa forma que vamos nos proteger e proteger quem nós amamos e também a outras pessoas. Mas o que vemos são ruas e bares lotados, como se 13.000 mortes por um vírus extremamente contagioso, do qual pouquíssimo se sabe, fosse fake news, fosse notícia falsa. Aliás, como gostamos de espalhar notícias falsas, acreditando que o uso das redes sociais nos desobrigue de ter o compromisso com a verdade.
Quem escreveu a primeira carta de Pedro compreendia e se solidarizava com a situação crítica dos membros da comunidade, mas jamais quis compactuar com o erro, com o pecado cometido por elas. Pois seguir a Jesus não é qualquer coisa. Não é algo que hoje eu decido fazer e amanhã eu desisto, não quero mais. Seguir a Jesus é compromisso que nós assumimos ontem, hoje e sempre. Porque Jesus nos chamou e nos capacitou para isso, com o seu Santo Espírito, que recebemos por ocasião do nosso batismo, quando nós nos tornamos de criaturas em filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas que recebem o chamado de seguir o exemplo e os ensinamentos de Jesus Cristo. Ensinamentos, mandamentos, que se resume à lei do amor. Um amor que é tão poderoso, tão intenso, que foi capaz de salvar, na época de Jesus, quem tinha sido excluído da comunhão com Deus. Aquelas pessoas falecidas. E por isso Jesus, o Todo-Poderoso, vai ao mundo dos mortos para resgatá-las. Porque Deus não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. Hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, talvez mais do que nunca, Deus nos chama a viver e a agir de forma mais correta possível. A nossa vida, a vida das pessoas que amamos, a vida de milhares e milhares de pessoas depende disso. É para usar máscara? Usemos. E usemos de forma correta. É para ficar em casa e sair somente quando tivermos realmente necessidade de sair? Façamos isso. Quanto mais observarmos as orientações dadas por profissionais da saúde e pela Organização Mundial de Saúde, mais cedo poderemos sair, mais cedo poderemos nos encontrar, nos abraçar e principalmente mais cedo poderemos nos reunir para celebrar culto a nosso Deus. Seguir as orientações hoje é agir corretamente. Agir corretamente para se ter a chance de ser feliz. Sim, feliz apesar de tudo que está acontecendo. Porque a felicidade vem de dentro do coração agradecido, que reconhece a presença de Deus na vida, no dia a dia, no próximo, na próxima. É uma presença que nos fortalece, uma presença que nos protege, uma presença que nos guia e é uma presença que nos conforta. Amém? E que o amor de Deus, que supera todo o nosso entendimento, guarde nossas mentes, corações e lábios em Cristo Jesus. Amém. E unidos e unidas com toda a cristandade da terra, confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Me mostra o caminho, Senhor, me guia. Mostre a tua verdade, me ensina. Tu és o Deus da minha salvação. Por ti eu espero todo dia. Me faz ouvir do teu amor pela manhã, pois em ti eu confio. Me ensina o caminho que devo seguir, pois a ti levanto minha mão. Caminho, Senhor, me guia. Mostre a tua verdade, me ensina. Tu és o Deus da minha salvação. Por ti eu espero todo dia. Me ensina a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus. Me guia com o teu Espírito, pois a ti levanto minha alma. Me mostra o caminho, Senhor, me guia. Mostre a tua verdade, me ensina. Tu és o Deus da minha salvação. Por ti eu espero todo dia. Deus da justiça, nunca foi fácil fazer o que é correto. E não é à toa que na oração que nos ensinaste, pedimos para que não nos deixes cair em tentação. Tentação de desobedecer aos teus mandamentos, colocando em risco a nossa vida e a vida de outras pessoas. Em meio a tantas notícias falsas, falcatruas, corrupção, informações e orientações desencontradas, a verdade e a fidelidade a ti parecem perder força. A vida parece não ser o bem mais precioso. Pouco importa quem são as 13 mil pessoas que morreram em nosso país em decorrência do coronavírus e as milhares que choram e lamentam essas perdas. A nós importa que não nos privem de nossa falsa liberdade. Deus Espírito de vida, ajude-nos a não perdermos a nossa humanidade, a capacidade de nos sensibilizarmos, de nos solidarizarmos com a situação do próximo, da próxima. Auxilia-nos a valorizar a nossa vida e a zelar pela vida de todas as pessoas e de toda a tua criação. Protege-nos, Deus, de todo mal, especialmente da tentação de abandonar a fé unicamente em Ti. É essa fé que nos orienta no caminho da justiça e da verdade.
É essa fé que nos sustenta quando nossos pés vacilam. Dá-nos a consciência da importância de nossa colaboração de nossa participação para a superação desses tempos difíceis. Levará um tempo, Deus, até podermos avaliar as consequências que essa pandemia trará para nossas vidas, especialmente na vida de quem perdeu um ente querido e não pôde lhe prestar o último serviço, que é velar e sepultar de forma digna. É somente com a força que recebemos de Teu Santo Espírito Consolador que as lágrimas de quem hoje chora e lamenta poderão ser secadas, que a perda que hoje tanto dói poderá ser transformada em saudade que consola. Sê, Deus de amor, com as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, com aquelas que são autônomas e possuem um pequeno empreendimento de onde tiravam o sustento. Dá-lhes a tranquilidade, a criatividade necessárias que o momento exige para encontrarem alternativas para se manterem. Sê com cada uma de nós. Tu sabes de nossas preocupações, de nossos temores, de nossas ansiedades e angústias. Tudo a Ti entregamos. Neste momento em que nos dirigimos a Ti, de forma silenciosa e individual. Fica conosco, Senhor, nesta nova semana que inicia. Que Teu manto de amor e proteção nos envolva e que nenhum mal nos acometa. Isso pedimos por Teu Filho, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido você a estender a mão para receber a bênção de Deus. Queremos que essa bênção te acompanhe e te proteja ao longo dessa semana. Deus de poder, que a ousadia de Teu Espírito nos transforme, que a doçura do Teu Espírito nos dirija, que os dons de Teu Espírito nos capacitem para servir-te e adorar-te, agora e sempre, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a paz de Deus, a bênção do triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe, guarde e proteja, hoje e sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor, cuidem-se, preservem suas vidas, preservem a vida de quem vocês amam. E dessa forma, nós estaremos servindo a Deus com muita alegria. Irão os Teus anjos nos acompanhar em nossos caminhos e nos amparar.